Seja bem-vindo à aula de número 1 de 3. Estas aulas que eu vou passar para vocês agora são aulas que servem para os ex-alunos do MCI e do próprio Sinject, né, da etapa inicial, e também serve para os novos alunos. Então, é uma aula dedicada aos ex-alunos para mostrar um pouquinho da didática nova que a gente vai estar usando no curso, dos módulos novos que vão adicionar dentro desse curso do Sinject e para os novos alunos que estão entrando, saber também os conhecimentos que eles vão poder adquirir depois da construção do próprio Sinject. Tá? Então, eu chamei essa aula de aula 1, né, e o nome dela é O Conhecimento Não Basta. Né? Por que eu chamei essa aula desse nome? Né? Porque a grande maioria dos profissionais que eu conheço hoje, muitas vezes detém o conhecimento, mas de fato esse profissional ele acaba pecando na compreensão e acaba pecando também na competência profissional. O que é o sentido da palavra competência profissional, pessoal? Competência profissional é você dar efetivamente o resultado. Isso é, você mostrar que aquilo que você fez gerou um resultado quantificado. Isso é, não é só algo que, eu acredito que tenha dado isso, ou que tenha dado aquilo, ou que tenha feito isso de ganho, ou que tenha feito aquilo de ganho. Não, é um resultado efetivo. Deu tantos por cento de ganho, deu tantos por cento em dinheiro de economia, né? Então, esse tipo de compreensão e competência profissional, hoje ele falta no mercado. E tem muitas empresas demitindo bons funcionários porque não demonstram ou não sabem demonstrar sua competência profissional através de números. Né? O cara consegue, às vezes, ter um bom conhecimento, consegue regular a máquina, mas não demonstra ganhos, não consegue demonstrar resultados. Então, esse é o ponto principal, principalmente para quem é ex-aluno e está buscando novas competências profissionais dentro da atividade que já vem fazendo. Tá? Então, o objetivo dessa aula aqui é mostrar que não só, né, aprender um método é apenas um primeiro passo, tá? Mas que o verdadeiro desafio é transformar esse método numa forma consistente de pensar, de você investigar e tomar as decisões no ambiente industrial, porque não adianta nada só você deter o conhecimento, ficar na tentativa e erro, ficar mostrando ali, tentar mostrar capacidades, mas não conseguir resolver ou não conseguir de fato definir a maneira final ou não conseguir aplicar um método que você está proposto, né, ou que você pagou, vamos dizer assim, para poder aplicar no seu dia a dia. Então, nesse primeiro passo, nós vamos falar da introdução, né? E eu gostaria de começar a aula com uma pergunta bastante simples, tá? Quantos profissionais eu tô aqui vendo a minha colinha, tá? Então, quantos profissionais conhecem conceitos importantes da moldagem científica, mas ainda encontram dificuldades para aplicá-los no dia a dia? Essa é uma pergunta que eu acabei fazendo depois de alguns cursos que eu apliquei no passado para alguns ex-alunos desses cursos antigos, porque muita gente me reclamava, pessoal. Não é que reclamava, muita gente, eu ia perguntar, na verdade, se estava usando, se estava aplicando, se estava sendo útil no dia a dia. E muita gente me falava, Gilberto, olha, a correria do dia a dia engole, cara, tudo o que eu deveria aplicar. Eu voltei ao que eu estava fazendo antes, a tentativa e erro, voltei aos itens da regulagem, porque não tive tempo, ou o trabalho me engolia, ou são muitas atividades, eu não tenho tempo para fazer isso agora, eu não consigo aplicar porque eu tenho outras atividades para fazer, eu não consigo me dedicar só a isso. Então essa era uma desculpa muito utilizada por alguns profissionais no passado. Então,
ao meu ponto de ver, pessoal, quando você estuda um método, você identifica que esse método ele é capaz de resolver os seus problemas. Você tem a compreensão de que aquilo de fato te ajudaria no dia a dia, mas você não usa. O que demonstra isso? Que aquele conhecimento que você aprendeu talvez seja inútil para você naquele momento, né? Não é relevante. Ele sim demonstra alguma coisa, mas não é ainda aquilo que você busca, não é ainda aquilo que você procura. E aí você volta a fazer as coisas como você fazia antes, né? Então, por exemplo, ao longo desses anos aí que eu trabalhei, né, na parte de consultoria, treinamentos, e ensinei pessoas dentro da metodologia, assim, a gente explica os conceitos, então a pessoa tem contato com a curva de viscosidade, tem contato com a selagem de Gate, tem contato com as quedas de pressão, balanceamento de cavidade, janelas de processo e todas as etapas do método em si, mas não aplica, não consegue, às vezes, aplicar ou não consegue explicar o porquê. Quando você tem uma equipe que está te forçando a solucionar um problema, está te pressionando para que você traga uma solução, ou está te cobrando para que você resolva certas situações, e você fica perdido nesse teu potencial todo, porque você já fez o curso, já sabe definir passos, já sabe isso, mas não consegue jogar isso de uma forma a ser utilizado no seu dia a dia. Esse ponto é o ponto de flexão que eu quero que você reflita, né? Esse é o ponto onde eu preciso definir a aplicação, eu preciso definir este método como a forma de eu resolver os meus problemas no dia a dia. Eu não posso voltar na tentativa e erro. Eu não posso voltar a aplicar os conhecimentos que eu tinha no passado, né? Por conta de que eu tenho argumentos e eu tenho fatos que vão trazer respostas, vão fazer com que as pessoas reflitam em cima daquilo que eu estou dizendo como teoria e base de toda a construção da regulagem da máquina. Então, essas cabeças somadas vão te dar um resultado diferente do que só aquele teu pensamento, aquela tua reflexão ou aquela tua tentativa e erro, entende? Então, esse é o ponto-chave dessa aula, é mostrar para você que é possível sim utilizar a metodologia dentro do dia a dia, aplicando conhecimentos de forma investigativa, né? Aplicando conhecimentos de forma a você fazer provas e testes reais que te demonstrem através de resultados os problemas que você justamente precisa traçar como solução, tá? Então, o que nós vamos aprender nessa nova jornada, né? Primeiro, né, o Sinject nasceu com um objetivo muito claro, né? Primeiro, transformar todos os conceitos que são complexos na moldagem científica em ferramentas que sejam de fácil compreensão e que você aplique dentro da indústria. Então, o primeiro ponto é deixar simples o que praticamente, como teoria, muita gente diz que é complexo, e para que você realmente utilize no dia a dia, em pequenos passos simples de 10, 15 minutos. Você não precisa fazer tudo de uma vez, você precisa provar detalhe por detalhe, ponto a ponto, aonde está o problema. E aquilo que não é um problema, de fato, vai sair da tua lista. Então, é muito simples, é tornar esse conhecimento mais simples. Mais do que ensinar uma metodologia, é sempre buscar simplificar a utilização da prática. Então, pessoal, não tem segredo. É ter coisas que você aplique todos os dias. Se eu jogar uma teoria, talvez você não consiga aplicar todo dia. E não aplicar todo dia significa que você não vai usar esse conhecimento. Não usando esse conhecimento, ele vai se tornar um esquecimento no futuro e não vai te servir de nada, né, pós os treinamentos.
Porque o conhecimento só gera valor quando consegue ser aplicado. Esse é o ponto. Se eu não aplico, eu esqueço. Se eu não aplico, eu não uso mais. Isso se torna, para mim, algo que é inútil ao longo da minha carreira, tá? E ao longo desses anos a gente percebe coisas interessantes. O maior desafio dos profissionais não está em aprender o método, tá? A grande maioria aprende, mas o maior desafio está em utilizar o método de uma forma consistente. E é isso aí que você está ouvindo. Você hoje que regula a máquina, já participou do curso e está voltando na tentativa e erro, é porque você ainda não entendeu como é que você aplica isso de uma forma consistente todos os dias. E por que que isso acontece? Vamos lá. Porque é um comportamento natural do ser humano que é não seguir métodos, tá? Não é fácil seguir métodos porque você tem regras, você tem base, você tem às vezes sequências, né? E tudo isso gera uma coisa que é aquele sentimento, puta, como isso é chato de fazer, né? Como isso não é legal, né? Eu não gosto de ser metódico, né? Conhece uma pessoa que é metódica, né? Que vai comer, por exemplo, ela pega o prato, põe o garfo do lado direito, a faca do lado esquerdo, o guardanapo, o copo tem que estar na frente do prato. É uma metodologia completa. Aí você fala, cara, como esse cara é chato. Porque ele tá ali organizado de uma forma metodológica para fazer uma função super simples. E para essa pessoa já é um hábito, isso já se tornou um hábito, ela faz sem perceber. Ela já pega, ela senta na mesa, ela já põe o prato na posição dela, ela põe os talheres na posição que ela quer, o guardanapo próximo de onde ela estiver, o copo já na posição certa. Para ela, isso não é método mais, é hábito. E tornar um hábito é aplicar todos os dias, quer você goste ou não. É isso que é o mais importante agora. Então, quando o comportamento é natural, a gente segue experiências anteriores. Então, por exemplo, quando a máquina para, quando o cliente pressiona, quando a produção está atrasada, quando o defeito aparece, o cérebro procura o caminho mais rápido, né? A experiência passada, a intuição, o instinto, a tentativa e erro, tá? É fato. Você está naquela pressão do dia a dia, é fato que você vai voltar a fazer tudo como você fazia, da forma mais rápida possível. Não porque a pessoa está errada, porque é assim que a gente foi condicionado durante anos no nosso trabalho, na nossa atividade. É apagar o incêndio, apagar o fogo que está acontecendo lá na produção, de uma forma rápida para que isso não apareça mais, para que as peças continuem sendo produzidas e para que se resolvam os problemas vamos dizer assim, da produção, tá? E o que separa, né, os profissionais de alta performance? Então vamos lá. Não é só o conhecimento, tá, pessoal? Ter conhecimento não significa que você tem potencial para ser um profissional de alta performance, tá? Conheço muita gente que detém um nível de conhecimento avançadíssimo, tá? E não faz metade do que promete, tá? Por quê? Porque não é a capacidade de manter o raciocínio estruturado, porque assim, vamos voltar ao conceito. Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Porque isso está ligado à capacidade de manter um raciocínio estruturado mesmo sob pressão. Isso vamos traduzir essa frase aqui. Deter o meu conhecimento é uma coisa, porém, você raciocinar de forma consciente sob pressão é outra. É o mesmo quando a gente se coloca diante de um acidente. Por exemplo, as suas reações, né? Os seus instintos, eles reagem de uma forma, às vezes, natural. E a maneira de se pensar, ela muda sob pressão do que quando você está, vamos dizer assim, empenhado ou em hiperfoco para uma atividade, tá?
Então, os profissionais são os profissionais que conseguem, vamos dizer assim, observar antes de concluir, né? Investigar antes de alterar, validar antes de decidir e compreender antes de agir. Então, pessoal, percebe que níveis de alta performance, eles têm um balanço diferenciado. Eu observo antes de eu ter conclusão. Eu investigo antes de começar a fazer alterações. Eu valido antes de eu decidir qual é o problema. E eu compreendo isso antes de eu tomar qualquer ação. Então, o que eu percebo, né, nos últimos anos? Que após centenas de treinamentos que eu já fiz, das consultorias e das discussões técnicas, fica evidente aí que existe uma próxima etapa na evolução profissional, tá? E essa etapa vai além da investigação na moldagem científica tradicional, tá? Nesses últimos tempos, me deram acesso a livros, a leituras, a vídeos que eu tive conhecimento há pouquíssimo tempo, tá? E essa, né, foi uma decisão, depois de todas essas leituras, dessas investigações, desses estudos em si, eu decidi fazer uma etapa muito mais focada em investigações, interpretação, validação, julgamento técnico e tomada de decisão. Então, esses pontos são a evolução natural do Sinject, tá? Nessas etapas, esses módulos adicionais, eles vão ensinar vocês a entrar num modo investigativo, trazer um modo de interpretação para os problemas que estão acontecendo, gerar validações para que isso que está acontecendo seja validado nas suas causas, julgamentos técnicos para que você tenha aí acesso a outros níveis de conhecimento com outros profissionais e saibam julgar o que está sendo decidido ali, tecnicamente, e realmente traçar a tomada de decisão mais assertiva, tá? Então, os módulos atuais, eles vão ensinar como o processo funciona, como a gente vai desenvolver processos muito mais robustos e como vai validar essas condições da operação, tá? Então agora surge aí uma nova necessidade, que é aprender a utilizar esse conhecimento que você está recebendo para construir entendimento. Então, pessoal, essa é a próxima etapa. É você deixar muito claro na sua cabeça que eu preciso construir o entendimento. E entendimento é conhecer todos esses pontos que a gente julga que são necessários para compreender o problema e solucionar o problema. Então, esse é o próximo nível, tá? Os novos módulos, então, foram criados para desenvolver as competências que raramente são ensinadas na indústria, tá? A gente aprende na prática com alguns profissionais, mas aprende dessa forma. Ah, eu lembro que aquele cara que eu conheci lá no passado, que era meu chefe, tinha essa competência aqui, o cara fazia aquilo com maestria. Ah, mas o meu outro chefe não tinha essa competência, ou o meu líder não tinha essa competência, mas ele sabia esse tipo de competência aqui, ó. Ele desenvolvia nessa área, né? Poxa, então, se eu juntasse aquele meu primeiro chefe com o meu outro chefe de lá, ia dar um chefe muito mais completo, um profissional muito mais completo. Então, essa parte, pessoal, é a que nós vamos estar ensinando nesses módulos atuais. Então, vamos lá. Quais são as competências? Investigação técnica é a primeira delas, tá? A fenomenologia da moldagem. Nós vamos estudar os fenômenos que ocorrem lá. Vamos entender as falhas de raciocínio. Onde estão os pontos fracos? Aonde o meu raciocínio falhou? Aonde eu não pensei em algumas hipóteses? A engenharia da decisão. Como é formada uma decisão? Quais os pontos que eu preciso avaliar antes de decidir? Como eu vou traçar essa decisão da forma mais correta possível para eu ser assertivo naquilo que eu estou pretendendo solucionar? Vou validar experimentalmente, isso é, vou aplicar, tá?
Depois, vou entender a robustez do processo, como garantir e interpretar todas essas evidências, tá? Por quê? Compreender um conceito é importante, mas conseguir utilizar ele como regra, pessoal, de trabalho é o que realmente vai te transformar isso em resultado. Então, nós vamos sair da etapa de só gerar discussões e vamos realmente entrar numa etapa de geração de resultado, tá bem? Minha reflexão final dessa aula aqui, pessoal, é uma só. Talvez a pergunta mais importante ela não seja quanto eu conheço sobre moldagem científica. Essa não é a principal pergunta, mas sim, quanto desse conhecimento realmente influencia na minha decisão diária? Aí é que está o ponto. Quanto eu aplico disso no meu dia que vai fazer eu decidir pela coisa certa? Entende? Porque o objetivo final nunca foi apenas aprender um método, mas sempre foi desenvolver o profissional capaz de compreender, investigar, decidir e ter confiança naquilo que fez. Então, essa jornada então a gente vai iniciar a partir então dos próximos módulos. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, principalmente aí os ex-alunos, os novos alunos vão agregar um conhecimento absurdo, né, para a parte profissional, tá? E eu vejo vocês então na aula número 2 para explicar então os próximos passos do que a gente vai fazer dentro da plataforma do Sinject. Valeu, um grande abraço e até